Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre o módulo, né, com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o módulo 20. Então já peguem a apostila de vocês, já abram no módulo 20 para vocês poderem ir acompanhando e marcando todas as informações principais na apostila de vocês, que vai auxiliar no estudo, na resolução dos exercícios. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos falar quais são as camadas da Terra e as suas funções, tá? A Terra ela é composta por diversas camadas, né? Isso é importante a gente deixar claro desde já. Ela é composta, então, por diversas camadas e ela não é feita somente de uma coisa, tá? Essas camadas, elas ficam uma abaixo da outra, formadas, então, como eu falei, por diferentes materiais, onde cada uma vai ter uma função que é de muita importância aí durante essa composição da Terra. Tá? A primeira camada que nós vamos falar é a crosta. Tá? A crosta é a parte mais externa do planeta. É lá nela que a gente encontra as rochas e o solo no qual a gente pisa. Então, essa camada a qual a gente vive, né, onde a gente tem o solo em que a gente vive, isso tudo mais, é a parte da crosta terrestre, tá? É onde a gente encontra os rios, os lagos, os mares, os lençóis freáticos, tá? Então, é o relevo que forma a superfície da Terra. Nela a gente encontra um mineral muito abundante. Esse mineral é o quartzo, tá? Então, o mineral mais comum encontrado na crosta terrestre é o quartzo, tá? Aí vocês vão falar para mim, professora, mas essa crosta ela é única também, ela não se divide? E aí eu falo para vocês que a gente divide sim, divide em outras duas, a crosta oceânica e a crosta continental, tá? Então a gente vai dividir dessa forma, vamos entender um pouquinho. Metade dessa camada da crosta é composta por oxigênio, tá? Então, quase metade, então 47%, né, dessa camada ela é composta por oxigênio, que é muito importante para a nossa sobrevivência e sobrevivência de outros indivíduos, tá? Além disso, ela é formada também por outras substâncias, como o silício, o alumínio, o cálcio, magnésio, potássio, sódio, tá? E outros elementos químicos. Eu vou já mostrar para vocês uma imagem dessa separação entre a crosta oceânica e a crosta continental. E aí vocês vão ver melhor isso, né? Como o próprio nome já diz, a crosta oceânica é a parte, né, essa região onde ficam, então, os oceanos. E a crosta continental é efetivamente o continente, então, a parte de terra formada por essa região, que é essa camada, que é a crosta, tá? Então, a crosta ela é formada por um conjunto de placas muito grandes que se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, tá? São o que é o que a gente chama de placas tectônicas, tá? Elas se movimentam um pouco e esse movimento é devido a por elas estarem flutuando sobre uma camada mais interna, então uma camada abaixo delas, tá? Então, por essa camada mais interna ficar com essas placas tectônicas em cima delas, flutuando, faz com que esse movimento delas aconteça. Essa camada mais interna, na qual ficam essas placas tectônicas, é o que a gente chama de manto inferior, tá? Aqui a gente consegue visualizar nessa imagem o que é a crosta continental e o que é a crosta oceânica. Como vocês conseguem ver, a crosta oceânica é essa região, então, onde a gente vai encontrar essa água, né? Esses oceanos. E a crosta continental é onde a gente vai encontrar essa parte, né, que não contém esses oceanos, tá? Formando mais a parte do solo mesmo, tá? Então, essa é a subdivisão que a gente encontra nessa camada que é a crosta terrestre. A gente vai subdividir, então, em crosta continental e crosta oceânica,
Beleza, galerinha? Muito importante vocês é, saberem, então, essa subdivisão, né, da crosta continental e da crosta oceânica, assim como a presença, então, dessas placas tectônicas, né, que se movimentam aí, porque ficam flutuando sobre essa camada abaixo aí da crosta, que é o manto inferior, tá? E aí o manto, então, que a gente está vendo aí, que é a camada abaixo da crosta, ele é a camada intermediária. Então, ele fica entre a crosta terrestre e entre o núcleo, né? Por isso que ele é chamado de intermediário, né? Aqui está a crosta, aqui está o núcleo, ele fica nesse espaço aqui, nesse meio, tá? Então, é o que a gente chama de camada intermediária. É a parte também mais espessa que forma o planeta, tá? Ele tem uma profundidade que pode ir de 30 quilômetros até 2.900 quilômetros abaixo da crosta. Então, a gente tem a crosta, abaixo dela a gente vai ter esse manto que pode ter de 30 a 2.900 quilômetros abaixo dessa crosta, tá? Então, é a camada também mais profunda, mais espessa, tá? Que a gente encontra. Ele é formado também por minerais, tá? A gente tem minerais aí como os silicatos de ferro e de magnésios presentes, então, nessa camada, tá? Existe um ponto muito importante, né, para a gente falar agora, que é um ponto de junção entre o manto e a crosta, né? Então, é um ponto que está ali juntando essa crosta e esse manto, tá? Que a gente chama, então, de descontinuidade de morro, tá? Que é em homenagem, então, a esse cientista que descobriu esse ponto de junção. Nessa imagem, a gente consegue visualizar bem, tá? A descontinuidade. Então, olha só, eu tenho a crosta aqui, nesse lado aqui eu tenho crosta oceânica, e aqui eu tenho a crosta continental, e aqui eu tenho o manto, né? Vocês estão vendo que aqui eu tenho o manto. Esse ponto aqui de junção da crosta, tá? Com o manto, é esse ponto que nós chamamos de descontinuidade de morro, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que ele é efetivamente o ponto de junção entre essas duas camadas, né, que a gente já está vendo. A camada conhecida como crosta e a camada conhecida como manto, ok? O manto, ele também é subdividido em duas partes, tá? O que a gente chama de manto superior e o que nós chamamos de manto inferior. Então, por exemplo, o manto superior, ele está imediatamente abaixo da crosta, tá? Então, eu tenho a crosta e logo depois eu falei para vocês que vinha o manto. A parte que fica mais acima desse manto, que fica, então, logo abaixo, efetivamente, da crosta, é o que nós chamamos, então, de manto superior. Esse manto superior, ele tem uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius, né? Então, nós estamos falando aí de uma temperatura bem mais elevada do que a crosta terrestre, tá? O manto inferior, ele então fica abaixo desse manto superior. Então, eu tenho a crosta, tenho o manto superior e o manto inferior, tá? Esse manto inferior, ele tem pressão e temperaturas ainda mais elevadas com relação ao manto superior, tá? Ele chega a aproximadamente 3.000 graus Celsius, conforme ele vai se aproximando do núcleo, tá? E é nessa região, então, que a gente tem a formação do magma, né? O magma aí, que é uma substância que a gente sabe que ela é muito quente, né? E aí a gente consegue ter essa formação, então, acontecendo nessa região do manto inferior, tá? A crosta e o manto superior, então, eles formam a camada sólida, que nós chamamos de litosfera. Então, a litosfera, tá?
compreende nessa região que junta a crosta e o manto superior, tá? A astenosfera, ela é uma outra camada que ela vai estar abaixo da litosfera, tá? Então, é uma camada que tem uma mobilidade maior, devido ao estado físico dela, que permite que as placas tectônicas se movimentem. Lembra que eu falei para vocês que as placas tectônicas, elas ficavam ali se movimentando porque elas estavam apoiadas sobre esse manto? Então, é essa característica, então, dessa camada que faz com que as placas tectônicas consigam, então, se movimentar, que elas tenham uma mobilidade, gerando, então, esse movimento dessa superfície, que são as placas, tá? O que separa o manto inferior e o núcleo externo, existe ali, então, uma transição, uma camada de transição, uma região de transição que nós chamamos de descontinuidade de Gutenberg. Lembra que a gente falou sobre, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, essa descontinuidade de morro que estava aqui presente, que ela era a junção da crosta com o manto superior? Então, nesse momento aqui, que é a descontinuidade de Gutenberg, nós estamos falando que também é essa aí, junção que existe entre o manto inferior e o núcleo externo, tá? É essa região de transição. Nessa outra imagem que eu acabei de mostrar, eu vou voltar lá para vocês, a gente consegue visualizar, então, a litosfera, tá? Olha só, tá vendo aqui, ó, a litosfera bem presente aqui, pegando um pedaço do manto, né, superior, e a astenosfera mais abaixo, né? Como eu falei com vocês, a astenosfera se encontra logo abaixo da litosfera. E aí, por essa característica dela, é o que faz com que essas placas tectônicas consigam se movimentar. Então, vou voltar lá na imagem para a gente visualizar isso mais uma vez, tá? Então, vamos aqui na imagem rever tudo que a gente já falou até agora. Então, eu tenho aqui, ó, crosta oceânica e a crosta continental. Essa descontinuidade de morro é o ponto, então, de junção entre a crosta continental e o manto, né? Vimos isso. O manto aqui, o manto superior é o primeiro, né? Abaixo do manto superior, nós temos o manto inferior, né? Então, nós temos aqui a litosfera e abaixo da litosfera nós temos a astenosfera, ok? Abaixo, então, do manto inferior, nós vamos ter, então, o núcleo externo. Nós vamos falar agora, tá? Então, ó, mais uma imagem para ajudar vocês aí nessa visualização, né? Crosta, descontinuidade morro, manto superior, manto inferior e descontinuidade de Gutenberg, que vai fazer, então, né, essa junção do manto inferior ao núcleo externo. E abaixo do núcleo externo, nós temos também o núcleo interno. Beleza, galerinha? Então, aqui a gente já viu todas essas camadas, né? A gente já falou do manto, já falou da crosta, das descontinuidades, e vamos falar agora, então, do núcleo. Tá? O núcleo é a camada mais profunda da Terra. Ela fica entre 2.900 quilômetros e 6.400 quilômetros de profundidade. Então, é a camada mais profunda que nós temos, é a camada mais interna. O manto nós vimos que era a camada mais espessa, enquanto o núcleo é a camada mais profunda, é a que está mais dentro da Terra, tá? E, consequentemente, é a que tem as temperaturas mais elevadas, né? Então, o interior do nosso planeta, ele tem as temperaturas
muito elevadas, né? E essa camada que tem essa temperatura mais elevada, então, é o núcleo, tá? Ele possui uma parte que é líquida, que é formada por ferro e níquel, tá? Que forma o que a gente chama de núcleo externo, que é aquele núcleo que vem logo depois da descontinuidade de Gutenberg, logo após, então, o manto inferior, tá? E aí ele tem esse manto externo, tem uma temperatura em torno aí de 3.000 graus Celsius, né? Aproximadamente 3.000 graus Celsius. A outra parte é sólida, então o núcleo interno dele é sólido e possui a mesma composição do núcleo externo. Então a gente está falando aí da composição de ferro e níquel, tá? Só que a temperatura é ainda mais alta. Nós estamos falando aí de uma temperatura que ultrapassa 5.000 graus Celsius, tá? E a pressão dessa região ela é muito elevada, o que vai impedir, então, que a gente tenha a fusão de materiais. Todo mundo lembra, então, do que é fusão, né? Lembra? Fusão é uma mudança de estado físico, né? Todo mundo, a gente já falou sobre isso logo no iniciozinho do ano, né? Sobre essa mudança de estado físico. E a fusão é o quê? É quando a gente tem a transição da fase sólida para a fase líquida, tá? Então, por ela ter essa característica de temperatura, né, e pressão muito elevadas, ela impede que ocorra, então, essa fusão dos materiais, tá? Então, mais uma imagem para a gente poder visualizar bem bacana todas essas camadas que a gente viu hoje, né? Então, temos a crosta oceânica e a crosta continental, o manto superior, essa zona de transição aqui, né, que é a descontinuidade de morro, o manto superior, tá bem aqui, depois vem o manto inferior, temos aqui a descontinuidade de Gutenberg, temos então o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Aqui a gente tem então a litosfera e a astenosfera, que é uma outra camada que está logo abaixo da litosfera. Ok, gente? Então, a gente consegue visualizar todas essas camadas que a gente viu, né? Nessa imagem aqui que a gente tem esse recorte, a gente vê bem a parte aqui externa, que é a crosta, a parte intermediária, que é o manto, e a parte mais interna, que é o núcleo. Lembrando das subdivisões de cada um, né? A crosta se subdivide em crosta oceânica e crosta continental. O manto se subdivide em manto externo, em manto superior e manto inferior, e o núcleo se subdivide em núcleo externo e núcleo interno, tá? Então, relembrando bem essas subdivisões. Temos a litosfera e abaixo da litosfera nós temos, então, a astenosfera, tá? E aí eu pergunto, né? Como que o núcleo da Terra causa influência sobre nós, né? Como que esse núcleo influencia a gente de alguma forma, né? Um dos fenômenos que acontece devido à constituição do núcleo é a movimentação, então, das placas tectônicas que nós já falamos hoje, né? Essas placas que têm uma certa movimentação, tá? E aí, como que é isso? Como que é essa influência, né? Por ele ser muito quente, o núcleo ele aquece o magma da parte mais próxima ao manto, fazendo então com que esse magma ele suba, porque a densidade dele diminuiu. Então, se a densidade dele diminuiu, ele vai subir. Já o magma que estava na parte acima do manto, ele vai descer por ele estar mais frio, por ele não estar tão quente,
tá? Então, esse movimento que a gente tem desse magma subindo quente pela densidade e o outro descendo por não estar tão quente, nós chamamos de correntes de convecção, tá? E aí, essa corrente de convecção, ela pode provocar, então, o deslizamento das placas tectônicas na crosta terrestre, tá? Então, a erupção de lava na superfície e a ocorrência de terremotos e tsunamis também estão associadas a essa corrente de convecção. Então, vamos lá, vou explicar para vocês mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida quanto a isso, tá? A corrente de convecção acontece da seguinte forma, né? O magma da parte mais acima do manto, ele desce porque ele está frio, enquanto o magma, né, que vai subir, ele sobe porque ele está sendo aquecido por esse núcleo. Então, o núcleo ele aquece esse magma da parte que está mais próxima ao manto, ele sobe, e o magma da parte que está mais acima do manto, ele desce por ele estar mais frio, por ele não estar tão quente quanto esse que acabou de subir. Então, esse movimento de um subir e de outro descer é o que nós chamamos, então, de corrente de convecção, tá? Ó, a imagenzinha para ficar aí, para a gente conseguir visualizar melhor, né? Então, aqui eu tenho uma zona de alta temperatura, né? A gente viu aí que a temperatura é bem mais elevada. O que vai acontecer? O material, o magma que vai ser aquecido, ele sobe. O que acontece aqui? A gente vai ter um que está nessa parte superior, um magma nessa parte superior, que ele já não está tão quente quanto ele subiu, então tem esse processo de resfriamento, e isso faz com que ele desça. Então, esse ciclo que acontece, ele acontece devido, então, a essa subida de um magma mais quente e um que está mais frio, ele desce. Então, esse movimento é o que nós chamamos de corrente de convecção, tá? Então, erupção, tsunamis, isso tudo está ligado a essa corrente de convecção devido a essa movimentação das placas tectônicas, tá? Então, o movimento do núcleo influencia diretamente no campo magnético do planeta e no fluxo de partículas da atmosfera. Então, a gente está vendo aí uma outra importância, né, desse núcleo para nós na Terra. Tá? Essa influência ela pode alterar, então, a quantidade de luz solar que a Terra absorve ou que ela reflete de volta para o espaço. Né? Esse movimento, né, sobre essa questão da luz solar, somado, né, então, junto com a composição dessa camada, é responsável pelo magnetismo do planeta. Tá? Como assim magnetismo, professora? Existem dois polos magnéticos que protegem a atmosfera da radiação solar, tá? Dois polos. E aí é isso que torna possível a existência dos seres vivos, porque mantém a Terra a superfície, né, da Terra adequada a uma temperatura. Né? Então, os seres vivos, eles precisam de uma temperatura adequada para sobreviver, né? Nada muito extremo. Se for muito extremo, a gente não tem essa diversidade de vida que a gente encontra, né, na nossa superfície da Terra. Então, essa questão da radiação solar, desses polos magnéticos, né, que controlam, que influenciam nessa quantidade de luz solar que a Terra absorve ou que a Terra reflete, faz com que a gente sempre tenha uma temperatura adequada na superfície da Terra, fazendo com que a gente tenha, então, a existência dos seres vivos, tá? Eu separei um videozinho para a gente ver junto, pra nós vermos juntos agora, que vai explicar um pouquinho do que a gente viu hoje sobre a corrente de convecção. Vamos lá?
Então, como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Tá sendo aquecido e tá subindo, tá? O que tá vendo o fluxo que acontece? Ela começa a perder calor, então ela começa a descer. Olha o movimento que está acontecendo. Então, é esse movimento que faz com que a gente tenha, então, o movimento das placas tectônicas. Beleza, galera? Então, eu queria, né, hoje, era isso que eu queria passar para vocês sobre o módulo 20. É muito importante que vocês façam os exercícios para a gente conseguir tirar as dúvidas no nosso chat, nas nossas aulas ao vivo, né, quando a gente estiver corrigindo os exercícios, tá? Anotem as dúvidas que vocês tenham durante a aula para a gente poder retirar depois. Façam os exercícios, marquem tudo que for importante, que vocês achem importante. Se vocês quiserem, né, façam um mapa mental, façam um resumo, esquematizem da melhor forma possível para ajudar vocês a estudarem sobre esse conteúdo, tá? Então, continuem se cuidando, né? Fiquem em casa sempre que possível. Eu espero que estejam todos bem. E a gente se encontra numa próxima aula. Beleza, galera? Um beijo e até lá.